Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Elixson e nessa aula nós vamos estar vendo um pouco sobre o que a gente consegue fazer com JavaScript com essa linguagem de programação. Já te adiantando, a gente consegue fazer quase tudo hoje em dia, tá? Tanto programação front-end quanto programação back-end. É uma linguagem realmente muito poderosa. Eu queria deixar um recado também, caso você já saiba um pouco de lógica de programação ou até não saiba, mas queira avançar um pouco mais, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para dois cursos muito bons, um de programação para dispositivos móveis com React Native e o outro de programação web full stack com React e Node.js, fazendo ali integração com AWS e MySQL, tá? São cursos muito bons que eu recomendo, inclusive estão disponíveis na Udemy por um preço bem acessível, tá? Mas o foco desse nosso curso agora é lógica de programação, e você não precisa se preocupar que ele é totalmente gratuito. Maravilha, vamos avançando então. O que é o JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação, acredito que você já sabe disso. Ela é usada para dar comportamento às aplicações e é muito utilizada na web. Então, normalmente, quando você está fazendo programação web, você tem ali uma página estática com HTML e com CSS. O JavaScript é aquilo que dá realmente o comportamento, né? Dá a lógica, dá a vida para a aplicação conseguir se movimentar e fazer atividades mais complexas, tá? Ela é muito utilizada na web, mas ela também já é utilizada em desenvolvimento mobile, já é utilizada em desenvolvimento de back-end. Então, ela é realmente muito dinâmica. E aí vem essa questão, né, que eu já até adiantei. Onde o JavaScript é utilizado? Ele é utilizado hoje em sites, aplicações web, aplicativos mobile, back-end, inclusive jogos e automações, bem lembrado, que a gente consegue utilizar, inclusive, por exemplo, com Arduino. Vou até trazer algum conteúdo aqui sobre Arduino, mas a gente consegue fazer também com JavaScript, tá? Então, assim, é um dos motivos do porquê é interessante a gente aprender lógica de programação com essa linguagem. Você vai conseguir fazer muita coisa mesmo. JavaScript não é Java, tá? Muita gente confunde o JavaScript com Java, mas são linguagens diferentes, tá? E o uso e os objetivos são diferentes. Enquanto que com JavaScript a gente consegue programar muita coisa web e é uma linguagem interpretada, no Java é uma linguagem compilada, então ela é um pouco mais tipada também, tá? O que eu quero falar com isso? Ela tem ali seus tipos mais definidos, ela tem um pouco mais de verificações para que ela funcione. Isso traz muita segurança para códigos, tá? E por conta disso ela é muito famosa, tá? Inclusive ela é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, junto com o JavaScript também, mas são coisas diferentes. Perfeito? E aí como que o JavaScript é executado? Hoje o JavaScript ele é executado de duas formas. Ele pode ser executado no front-end, no navegador. Aí tanto faz se é o Chrome, o Firefox, o Edge. Ou ele pode ser executado fora do navegador, no back-end. Que ali no caso é no Node.js, né, onde a gente faz execução de back-end com JavaScript. Nosso ambiente de estudo. A gente vai estar utilizando para o ambiente de estudo algumas opções. Tá? A gente pode utilizar o próprio navegador, onde a gente tem ali o terminal do navegador. Ele executa JavaScript e você não precisa estar instalando nada e ele é ideal para lógica de programação. Mas eu vou dar também a opção de você utilizar uma página web, tá? Tem páginas hoje que elas são específicas para você executar código e você consegue também estar baixando aí uma IDE, tá? O VS Code talvez você já até tenha o VS Code instalado. Vou mostrar também como que a gente pode utilizar nele, mas a gente vai focar em executar numa página web justamente para quê? Para quem quiser testar via celular, não quiser testar no computador, ou de qualquer outra forma você não queira instalar nada na sua máquina, você consegue fazer tudo sem precisar instalar nada, com página web ou no seu navegador. Então a gente vai pelo modo que tende a facilitar para todo mundo. E o nosso primeiro contato com o código. Talvez você já tenha tido esse primeiro contato com o código, mas sempre inclusive assim, um clássico, né, a gente utilizar um Hello World, que é justamente o que é um Olá Mundo, né? É a primeira coisa que a gente faz quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação, porque é um input, né? É um output, a gente está imprimindo algo na tela. Então, assim, com todas as linguagens de programação, você vai conseguir fazer um Hello World, tá? Nesse caso aqui do JavaScript, a gente chama um console e chama a função log
que vai logar para a gente no console do navegador qualquer palavra. No caso aqui a gente colocou entre aspas Hello World. A estrutura básica de um programa é o quê? As instruções e a ordem de execução, tá? Cada linha acaba importando nesse caso. Então a gente vai escrever códigos que são interpretados da esquerda para a direita, muito parecido com o que a gente faz ali na nossa escrita comum, né? Então a gente vai aqui começar a escrever os nossos códigos na nossa IDE, né, ou na nossa página web, e eles vão ser interpretados da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Eles não são interpretados de baixo para cima. Então a ordem importa e cada linha importa. Assim como numa carta, né, se você deixar uma linha de fora, o contexto da sua história vai ficar completamente diferente, né? E a gente tem um fator muito legal na programação que são os comentários. A gente consegue fazer, utilizando barra barra, tá? Um comentário, por exemplo, esse é um arquivo de código em JavaScript. E eles servem para explicar o código, eles não são executados, tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ele vai executar só a partir da segunda linha para baixo. Essa linha aqui não vai ser executada e nem essa aqui também. Quando você coloca uma barra e uma estrelinha, um asterisco, né? Tudo que está aqui dentro não é executado também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse é um arquivo de código em JavaScript e vamos comentar esse trecho do código. Perfeito? Então a gente vai utilizar comentários no meio do nosso código e é interessante que você saiba disso para que você não venha achar estranho. E erros fazem parte do processo, tá, galera? Assim, vai acontecer com certeza no seu código ali dar alguma mensagem assim, vermelho, erro, expected variable, ou alguma coisa. E isso é muito comum, tá? Todo programador comete erros. Inclusive, assim, até uma coisa que eu acho interessante sobre programação de software e não de hardware é que se você erra no software, você vai lá e você corrige, tá? Se você errar no hardware, você pode queimar um componente, alguma coisa. Então, como a gente está aprendendo aqui lógica de programação para software, você pode ficar despreocupado. Seu código invariavelmente vai dar erro em algum problema e você vai lá e vai corrigir e seguir a vida, tá? E o mais importante de tudo, antes da gente prosseguir, né, para a codificação de fato, é entender que a lógica sempre vem antes da sintaxe. Então, assim, você entender como faz uma declaração de uma variável, você entender como faz uma declaração de um if, de um else, é importante. Mas você entender a lógica antes de escrever qualquer linha de código é muito mais importante, porque aí você vai ter domínio sobre o código que você está escrevendo. Perfeito, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Te vejo nas próximas aulas, onde nós vamos estar vendo declaração de variáveis, tipos de variáveis e tudo mais. Até a próxima aula.